Salmos, capítulo 101. Vamos ler juntos, aqui, comigo. Todo mundo lendo bem forte, hein? Cristolândia não precisa dizer, né? Cristolândia lê forte. Então vamos lá, juntos. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se me pegará a mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante, coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Vamos refletir sobre normas de conduta de um lar, de uma casa, ou da minha casa. Porque a decisão tem que ser nossa, né, queridos? Eu posso falar de maneira geral, genérica, né? Mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que fazer uma aplicação pessoal. Toda vez que nós estudamos a Bíblia, irmãos, uma pergunta que se precisa fazer é essa, uma das, né? Como isso se aplica à minha vida? Como eu posso obedecer esse mandamento? Há um mandamento a obedecer, há algum pecado a confessar, algum erro? Então eu tenho que fazer uma aplicação à minha vida. Não é ficar pensando nos outros, não, na família dos outros. Então nós vamos pensar no nosso lar. Normas de conduta para minha casa, para minha família, para os meus, para mim, não é? E para os meus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos disso. O maior rei de Israel, um homem que Deus usou de maneira poderosa. Teve suas fraquezas? Teve, claro que teve, e a Bíblia não esconde isso, mas foi um homem que, de todos os seus erros, ele buscou perdão, porque se arrependeu, e Deus o perdoou. E há no livro de Salmos, os chamados salmos de penitência, que são 5 ou 6, se eu não me engano, não é? E salmos de arrependimento e confissão. Então Davi é esse homem que nos representa, não é? Porque nós somos assim, irmãos. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui, ele neste salmo, ele fala de alguma coisa importante, e eu estou chamando aqui de código de conduta, de normas de conduta. É como se fosse uma filosofia de vida dele, uma declaração de fé, um propósito que ele faz dentro de casa. Não é lógico que
quando ele fala de casa, ele envolve o palácio também, porque ele era um rei. Tá? Então ele mostra o propósito de agradar a Deus e os seus valores, e ele toma resoluções, ele toma decisões importantes, pessoais, coletivas e familiares, então, que se aplicam à vida dele, ao lar e ao reino. Normas de comportamento, normas de conduta, que eu acho que todos nós devemos adotar na nossa casa. Amém? Então vamos lá, deixa a Bíblia aberta aí. A primeira resolução, a primeira norma de conduta que Davi nos ensina: andar no caminho reto. Por favor, deixa a Bíblia aberta aí, que eu vou saltar alguns versículos. Verso 2, a parte A, ele diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. O verso 6, parte B, ele diz: o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, a observância, o andar no caminho, ele menciona essa questão, o andar no caminho reto, não é em qualquer caminho, é no caminho reto, ele diz no caminho da perfeição. Então, andar no caminho é a ideia de conduta, de vida, de comportamento, é a ideia de relacionamentos. O Salmo 1, verso 1, que você conhece de cor salteado: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta dos escarnecedores. Isso é norma de conduta, irmãos. Bem-aventurado é a pessoa que faz isso. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não vou trilhar nesse caminho errado. Então, essa decisão, essa atitude, envolve o quê? Lugares que frequentamos, negócios que fazemos, pessoas que nos relacionamos, que fazemos negócios, envolve todas as áreas de nossa vida, irmão. Então é ter princípio. Eu não vou andar nesse caminho errado. Eu posso ter amizade com pessoas aí de fora, mas eu não vou trilhar no mesmo caminho. Eu não vou andar com eles nesse caminho. É decisão, é princípio, é norma de conduta. Ter uns pés santificados, vida santificada. Eu não quero andar nesse caminho. E aí, quando nós pensamos no nosso lar, irmãos, aplicando a nossa família, eu preciso observar bem essa questão dos que estão dentro da minha casa. Primeiro, eu. Se eu estou pensando na minha família, e eu preciso pensar na minha conduta, na minha iniciativa. Eu gosto quando Josué diz assim: vocês escolham aí, porém, primeiro. Se a gente quer ver mudanças, irmãos, nós precisamos começar. Nós, tomar iniciativa. Não, a gente sempre ouve: fulano tem que mudar, fulano, eu preciso mudar. Sou eu. Começa comigo. Então, dentro de casa, junto aos nossos familiares,
eu preciso ter uma conduta diferente, andar no caminho reto. Porque tem muita gente de gogó aí, né, irmãos? Quando eu falo de gogó, é pessoa que, fala muito, de papo furado. Eu sou isso. Um irmão me disse que ele contratou um pedreiro, e um pedreiro evangélico, e ele disse que, olha, pensa num crente fervoroso, toda hora o nome de Deus, o Senhor, e não sei o que e tal, e não sei o que lá e tal. Eu já falei para uns irmãos aí, quando a pessoa já começa assim, prometendo, eu já fico desanimado. E aí ele me contando a história, né, que contratou para um serviço grande na sua casa e cometeu um pequeno erro, pagou a metade do serviço, 50%. E você já sabe no que deu. Não, o homem sumiu. O homem sumiu. Que pedreiro fervoroso. Irmãos, é lamentável que nós conheçamos crentes caloteiros, picareta, tratante, mentirosos. Irmãos, infelizmente, e podemos dizer até 171, tem. Papo furado. Fuja de crente assim, irmão. Não ande com esses crentes. Paulo, agora me foge o texto, mas ele orienta o seguinte: olha, com esses crentes falsos, nem coma com eles. Se te convidar para comer, não faça isso, evite. Porque são falsos. Eu vou andar no caminho reto. Eu vou ter uma vida correta. Os meus pés vão andar no caminho reto. Volta e meia a gente ouve de pessoas, de cristãos, que se dizem cristãos, que tem um monte de coisa errada em casa. Né? O pessoal fala de gato, tem gato, tem cachorro, tem um monte de coisa, né? Gatonete, gato luz, gato na água, gato não sei aonde, gato não sei o que. Nada contra os seus gatinhos não, tá, irmã? Sara, nada contra os seus gatinhos não, tá? Você ainda faz. Então, esses não, eu não vou andar com eles. Não vou ter a mesma trilha. Seja reto em seu caminho. É isso que Davi toma uma decisão aqui, irmãos. Segundo princípio para o lar, norma de conduta, é olhar para as coisas boas. Boas aqui pode ser virtuosas, enfim, coloque a palavra que você quiser aí. Mas, verso 3, a parte A, olha só o que ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Verso 5, parte B, o que tem olhar arrogante não suportarei. Estou focalizando a questão do olhar, dos olhos, hein? Verso 7, a parte B, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos.
santificação dos olhos. 1 João capítulo 2, verso 16, ele diz que, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. E há um texto interessante, Mateus 6, 22, que faz parte do Sermão do Monte, né? Mateus 6, 22 e 23. Olha o que o Senhor diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Cuidado com os olhos, com o que você vê, com o que nós estamos vendo, irmãos. Muitas coisas ruins vêm na nossa vida, entram através dos olhos, daquilo que estamos vendo. Através dos olhos podemos trazer, segundo esse texto de Jesus aqui, Mateus 6, luz ou trevas. Podemos atrair luz ou trevas para a nossa vida. Então nós temos que ter cuidado, querido, com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos vendo, o que nós estamos admirando, curtindo, colocando kkkkkk. Precisamos, irmãos, os meios de comunicação hoje, né, as redes sociais, queridos, precisamos ter cuidado, porque coisa ruim tem de montão. Eu sei que tem coisa boa também, irmãos. Irmãos, eu tenho Face e tenho, como é que é outro? Instagram, tenho. E às vezes a gente vê coisa tão, porque a pessoa pede sua amizade, né? Eu fico me constrangido de não, assim, como é que é o nome? Aceitar a amizade daí. Aceitar a amizade. Não, assim, claro que a maioria é beleza, mas tem umas pessoas que falam, quem é essa pessoa, gente? Aí eu fico meio preocupado, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, o pastor não aceitou minha amizade? É um negócio assim, complicado, tá? Então, às vezes eu vejo coisas assim, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Olhos, lá no Éden, volta, a mulher viu a fruta da árvore, ela viu, era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos. Quando Ló se separou de Abraão, os dois se separaram, Ló cresceu os olhos, olhou para as campinas, aqui é melhor, queridos, olhos. Quando o diabo tentou Jesus, Mateus 4, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o diabo, olha Jesus, olha para lá, Jesus. Olhos. Acã viu o quê? Olhou para a capa babilônica, para o ouro e para a prata, e trouxe condenação para toda a sua família. Olha, tentação, queridos.
Por isso que a mulher não deve ir nesse site de liquidação, de promoção. Corta tudo. No shopping que você vê assim, promoção, passa de largo, nem olha. Tem homem que gasta mais do que a mulher, né? Verdade, né? É verdade. O Salmo 119, verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Olha só. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Em Jó 31:1 tem uma expressão maravilhosa, diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Eu fiz uma aliança, um pacto com os meus olhos. E o Salmo 141, verso 8, fixei os meus olhos no Senhor. E você não esqueça, falando desses exemplos todos, né, de Davi lá no palácio, né? Viu quem? Betinha, né? Viu e foi tentado. Os homens, né, isso é pesquisa, né, vocês sabem disso, que são atraídos mais pelo olhar. Por isso que Jesus nos ensinou que a gente tem que ter cuidado com nossos olhares cobiçosos, porque se você olha e já imagina, já cometeu pecado. E a mulher é mais pelo que ouvidinho, que a coisinha aí se derrete. Cuidado. Então, irmãos, qual o pedido que a gente tem que fazer a Deus? Senhor, santifica os meus olhos. Fiz um pacto com meus olhos, não vou. Irmãos, isso é decisão. Irmãos, isso é decisão. Irmãos, há muitos cristãos viciados em pornografia. Não são poucos, queridos. Eu não estou falando de gente lá de fora. Estou falando de gente de dentro da igreja. Ou das igrejas. Olhos, cuidado, é melhor evitar, para não ser tentado. É melhor evitar. Corta, você tem que ter parece que tem um filme, como é que é aquele filme que fala de 40... Pastor Geral, lembra aí aquele 40 dias de propósito? Não, é 40 do casamento. Prova de fogo, que é 40 dias, né, de fazer o que é, poxa, eu vou fazer aquilo que agrada a minha esposa, e se eu não me engano é nesse filme, que ele quebra o computador dele, alguém me lembra? Não é nesse? Ele quebra o computador, exatamente, isso aí. Então, queridos, a gente tem que cortar, tem que ter um pacto, tem que ter uma decisão. Não vou, não posso, não devo. Irmão, nós somos fracos, irmãos. A carne é fraca. Não adianta querer lutar contra a carne se o espírito não estiver forte. Nós não vamos vencer, sozinhos nós não venceremos, só pelo poder de Deus. Terceira norma, terceiro princípio, ter um coração íntegro. Verso 2, olha só.
em minha casa andarei com sinceridade de coração. Oh, glória! Verso 4: longe de mim coração perverso. Verso 5: o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Ele está falando aqui, irmão, de coração. Ele pede a Deus um coração sincero, um coração puro, íntegro, humilde, ressaltando a importância da integridade dentro de casa, dentro da nossa casa, tá? Então, honestidade, sinceridade, pureza na família, no lar, transparência. Não vou falar disso hoje não, mas outro dia eu vou entrar mais nessa questão. Segredos. Dentro de casa, no lar, nos relacionamentos. Tem gente que nem concede a senha do seu celular. Tem esposa que não sabe de nada, tem marido que não sabe de nada um do outro. Não vou entrar nessa questão hoje, mas transparência, irmãos, transparência, nada de segredos, nada de coisas escondidas. Meu coração é transparente, é sincero, é honesto. O meu relacionamento é sincero e honesto. Eu vou ser transparente, sincero com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com meus pais. Não vai ter nada guardado às 7 chaves. Coração íntegro, diz o texto. E o verso 7, a parte A, diz assim: não ficará na minha casa o que usa de fraude. Isto é, pessoa fingida, hipócrita, que tem como se diz, duas caras. Não ficará na minha casa. Pessoas hipócritas. Infelizmente, isso acontece nos lares, acontece na igreja, acontece em todos os lugares. Infelizmente. Pessoas que na sua frente se apresentam de uma forma, mas nas suas costas. Triste demais, irmãos, quando uma pessoa, dentro da nossa casa, ela tem um mau testemunho. Ela é péssima influência para os filhos. Ela aprende coisa errada dentro de casa. Teve um cidadão, um pai, que quando o filho fez 18 anos, olha só, irmãos, como tem cabeça assim, louca. Quando o filho fez 18 anos, ele pegou o filho e levou numa zona de prostituição. Aprende a ser homem aí, pega essas mulheres. Irmãos, isso é coisa de pai. Até hoje, esse filho não se firmou na igreja. Vai lá, vem cá. E nem esse pai nunca foi. Esse pai nunca foi, né? Há muita coisa errada que se aprende dentro de casa, irmãos. Vícios. Tem pai e tem mãe que não são referência para os filhos, irmãos.
Não estou dizendo que vai ser perfeito, que não existe, queridos. Não existe. E nós contamos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, porque nós somos humanos, erramos. Mas é preciso transparência para os filhos aprenderem que não existe um pai perfeito, um grande herói. Existe um pai humano, mas que reconhece suas falhas, que conversa e diz: papai errou, mamãe errou, olha, meu filho, me perdoa. E as crianças aprendem assim, que nós não somos perfeitos, que há problemas dentro da nossa casa. Aquele não ficará na minha casa o que usa de fraude. Há muitos maus exemplos, irmãos, dentro da nossa família. Então, falamos de Timóteo, né? Citamos Timóteo, não é? E que tinha a avó e a mãe crentes, que ele herdou a fé, uma fé não fingida, mas o pai era grego, e a ideia é que ele não era um cristão. Então tinha dois exemplos dentro de casa, um negativo e um positivo. Timóteo olhou para quem? Para a mãe, para o positivo. Então, irmãos, é muito importante ter um coração íntegro dentro da nossa casa, para nossos relacionamentos familiares. Que Deus nos ajude a ter um coração íntegro. Por último, última norma de conduta que quero destacar aqui: falar sempre a verdade. Verso 5, a parte A: ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruiria. Olha a palavra que ele usa. O que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Na Bíblia, a mensagem, ele diz assim: ponho uma mordaça no caluniador, que inventa coisas vergonhosas a respeito do seu vizinho. Na Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim: destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Vulgo popular, o e fofoqueira, né? Davi está dizendo assim: olha, esses fofoqueiros não ficarão na minha casa, não terão abrigo aqui. Eu não posso permitir que isso aconteça dentro da minha casa. Eu contei aqui, eu não sei se foi ano passado, eu contei para os irmãos de um casal que recebeu outros da família, outros da igreja, outros casais, e eles estavam num momento de confraternização, e aí surgiram alguns assuntos em relação à igreja. E aí começaram a falar mal de alguém. O marido não tomou nenhuma iniciativa, estava ali. Mas a esposa, olha só, mulher sábia, com toda educação que você possa imaginar, disse assim: meus queridos, vamos mudar o rumo da prosa. Eu não quero isso dentro da minha casa. Isso não vai ser bênção dentro da minha casa. Então vamos parar com esse assunto. E todo mundo, na hora. Tem que ter atitude, irmãos. O que Davi está dizendo assim: fofoqueiro não ficará na minha casa, fofoca não tem lugar na minha casa.
Eu não posso aceitar isso. Aqui se fala a verdade, mas não se fala a verdade para edificação, porque tem gente, não, isso aconteceu, e daí? Tem gente que é maledicente, e até a lei prevê essas coisas, né, Cleves? Olha, maledicência, perjúria, e uma série de coisas aí, não vou entrar nessa questão não. Então, irmãos, hoje a fofoca vende programas e jornais, revistas, fofoca a vida dos outros, e as redes sociais fazem isso, irmãos. Tem um até que fala fuxico gospel, que tristeza, irmãos. Não dê ouvidos, não é só não fazer fofocas, não alugue seus ouvidos para ouvir. Eu sei que, às vezes, a vontade de ouvir, de saber como é que é, curiosidade, é melhor você vencer essa curiosidade e não preste seus ouvidos para essas coisas. É isso que Davi está dizendo aqui. Verso 7 diz: o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. O que fala mentiras. Então, mentira não terá lugar na minha casa, porque mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Mateus 12, 36 e 37 diz que no juízo vamos prestar contas de cada palavra inútil que falamos. As palavras revelam o destino das pessoas. Pelas palavras nós seremos justificados ou condenados. Olha só. E Tiago, quando fala de língua, ele é firme mesmo, né? Tiago 3, versículo 2, 6, 9 e 11. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, ele diz. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo que é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só que coisa interessante, irmãos. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha só o que ele diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? O que ele está dizendo? Isso não pode acontecer com vocês. Não pode. Jesus, em Mateus 12, 34, diz assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio Então, irmãos, cuidado, precisamos ter cuidado com nossas palavras. Nossas palavras. Devemos falar sempre a verdade. Agora, falar a verdade em amor. Não adianta falar a verdade com agressividade. Que tem gente que fala a verdade, mas quase que socando a outra. Quase que pegando assim no pescoço. Está falando a verdade, mas de uma forma errada. Falar a verdade em amor, é isso que a Bíblia nos ensina. Falar na hora
certa, às vezes é melhor calar-se. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Eu li uma frase outro dia dizendo assim, viva de tal maneira, é mais ou menos isso, tá? Que quando alguém falar mal de você, estará mentindo. Mais ou menos essa frase assim. Viva de tal maneira que quando alguém falar mal de você, essa pessoa estará mentindo. Então, irmãos, precisamos saber falar a verdade com amor, na hora certa e no momento certo. Jamais fazer fofoca e ouvir fofoca. Voltando a Tiago, ele usa uma expressão, no capítulo 3, verso 3, de falar assim, freio na boca de cavalos. É forte, né? Coloca um freio na sua língua, na minha língua. Freio. O cavalo obedece com freio. Bota um freio na boca, na nossa língua, para que a nossa conversa dentro de casa seja uma conversa para edificação, até mesmo quando estivermos falando de erros e confessando. Isso edifica. Irmãos, às vezes, muitos problemas acontecem porque não conversamos, ou porque não conversamos da forma certa, ou porque não nos comunicamos, ou não nos comunicamos da forma certa, eficaz. Então é preciso observar esses princípios. Então, nós vimos nesse código de conduta, essas normas de conduta, os pés, andar no caminho reto, os olhos, olhar para as coisas boas que edificam, que são positivas, o coração íntegro, sincero, puro, e a língua, irmãos. Esse membrozinho aqui, outra expressão que Tiago usa, fogo, é como uma centelhazinha, né? Uma faísca que incendeia uma grande floresta. Às vezes é uma coisinha à toa assim, que se lançou. E outra expressão que ele usa também, peçonha mortal. É um veneno. Gente, como tem pessoas que têm boca venenosa, língua venenosa. Parece uma jararaca. Não estou falando de sogra não, gente, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de sogra não. Língua venenosa. Irmãos, é impressionante. Eu espero que isso não seja na vida do cristão, irmãos. Que cuidemos dos nossos pés, nossos olhos, nosso coração e nossa língua. Que sejam todos santificados pela palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para vivermos dentro de casa, irmãos. São princípios, são normas que nós precisamos nos esforçar para praticar dentro da nossa casa. Com a graça de Deus, irmãos, com o poder de Deus, nós podemos conseguir sim. Mas isso tem que começar por quem? Exatamente. Por mim, queridos. Não esperar pelos outros. Começa, que possivelmente Deus vai quebrantando o coração. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Nada de palavrões. Já viu crente que fala palavrão, irmão? Estou falando até baixinho, sabe?
crente que fala palavrão, palavras obscenas, palavras feias, xingamentos. Tem pessoas, irmãos, quando perde o controle, e não vou falar disso hoje, que é de temperamento, né, de equilíbrio, mas tem pessoas que quando perdem o equilíbrio, irmãos, sai tanta coisa feia, que Deus nos livre. Ele termina o salmo falando de limpeza, né? Limpar a cidade do Senhor, isto é, limpar a casa, limpar a igreja, o lar de coisas ruins, limpar, tirar as coisas ruins de dentro de casa. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite para vivermos num lar que realmente glorifica a Deus, um lar cristão, um lar saudável, onde nós temos prazer de viver e conviver com nossos queridos. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar, teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você quiser vir à frente para a oração, colocando a sua vida, sua família, algum motivo de oração que você tenha, é um mês de, acima de tudo, de oração pela família, pelo lar, irmãos. Como nós precisamos da bênção de Deus, da oração da igreja. O grande apóstolo Paulo, ele pediu oração, irmãos, por ele, pelo trabalho, pelo progresso do evangelho. Precisamos orar. Vamos orar, irmãos, colocando nossa família nas mãos de Deus, nosso lar, pedindo forças a Deus para que nós tenhamos princípios de conduta conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos preciosos de oração e de estudo da tua palavra. Pedimos, Pai Santo, que nos fortaleça para que possamos humildemente reconhecer nossos erros e tomar decisões sábias da nossa conduta dentro de casa. Ó Deus de amor, abençoa cada lar aqui representado, cada decisão que está sendo tomada nesta noite, de melhorar a conduta dentro de casa, nos relacionamentos familiares. Senhor, nós precisamos da tua ajuda para vencermos o nosso eu, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ter o controle do teu Espírito Santo e dentro de casa exercitar o fruto do Espírito Santo. Ó Deus de amor, capacita-nos para isso, Pai. Abençoa nosso lar, a nossa família. Senhor, há pessoas, familiares que estão longe, que estão afastados, há relacionamentos rompidos, às vezes há hipocrisia dentro de casa, coisas escondidas, Senhor. Ó Deus de amor, eu peço em nome de Jesus, que essas coisas sejam banidas, tiradas, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, somente a tua palavra, esteja reinando no coração e no lar de cada irmão aqui. Ó Deus, queremos viver essa vida plena que o Senhor tem para nós. O Senhor nos deu uma família para que sejamos felizes com ela, Senhor. Capacita-nos para sermos melhores, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoa cada um que tem sustentado a tua obra com fidelidade, com amor. Ó Deus, agora pedimos que nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, dando-nos uma semana na tua presença maravilhosa e poderosa.
Oramos assim em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, firme e forte. Pode sentar, queridos.